Galera, vou fazer esse vídeo aqui de última hora, né? Para deixar vocês atualizados aí. Acabei de ficar sabendo da saída do X, né? O antigo Twitter encerrou as operações no Brasil. Isso aconteceu na madrugada desse sábado, né? O X convocou uma reunião de emergência e encerrou a sua atividade no Brasil, né? O Elon Musk comentou essa questão, essa saída, né? E o que aconteceu? O X, né, o antigo Twitter, ele pediu para que não houvesse a prisão do representante, pessoa física, do X no Brasil, né? Então, toda empresa que vem de fora e quer se instalar aqui, quer fazer negócios no Brasil, essa empresa ela precisa se habilitar, né? Então ela vai se registrar de acordo com as leis brasileiras. Então é como se tivesse uma versão brasileira do Twitter, né? do X agora. E essa empresa ela está indo embora do Brasil, levando emprego, levando tecnologia, levando tudo que ela proporcionava de bom, né, para o país. Ela está indo embora, encerrando as suas atividades. Houve uma determinação de que o Twitter encerrasse ou fechasse determinadas contas. O Twitter, sob pena de multa. O Twitter, o X, se recusou. É uma plataforma que defende a liberdade de expressão. O Elon Musk é um ativista da liberdade de expressão e a plataforma se negou. Houve a imposição de multa para a plataforma e ainda assim a plataforma continuou mantendo as contas que deveriam ser fechadas. E expôs, né, toda aquela celeuma entre o ministro Alexandre de Moraes e o Elon Musk. Então, só que se tornou insustentável, porque o ministro determinou, agora sob pena de prisão, ou seja, do representante da plataforma no Brasil, determinou que ele seria preso caso houvesse o descumprimento da ordem judicial. E como uma empresa no Brasil não pode ficar sem representação de pessoa física, sem um gerente, sem um administrador, a solução encontrada foi encerrar as operações no Brasil. E isso leva consigo vários empregos, diretos e indiretos, né, que a plataforma gerava, né, no Brasil. Leva também tecnologia, porque tem os centros de backup, tem as áreas, né, de polos tecnológicos, onde de certa forma dão assistência, né, para os computadores centrais, então que ficam nos Estados Unidos. Então é muito triste isso, esse momento que a gente está vivendo no Brasil, né? Nenhuma democracia ela subsiste ou sequer existe, né, se ela não tem a liberdade de expressão. E a plataforma X, ela sempre foi uma plataforma que defendeu a liberdade de expressão e lutou pela liberdade de expressão no Brasil, né? O Elon Musk é um grande defensor da liberdade de expressão tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E a gente vive mais um capítulo lamentável desse caminho que a gente está percorrendo em direção a um totalitarismo do judiciário no Brasil. É muito triste isso. Por óbvio, e aqui a gente vai falar sobre liberdade de expressão, eu não entendo que a liberdade de expressão ela seja absoluta, como alguns defendem. Eu não entendo isso, eu não acho que seja assim. Existem alguns limites que precisam ser impostos e precisam ser observados e precisam ser obedecidos. Agora, eu não acho que nesse caso, né, que eram contas específicas de pessoas de um posicionamento de direita, né, eu não acho que seja o caso, né? Eu não acho que seja o caso desses limites que foram ultrapassados. Muito pelo contrário, né?
A gente tem apologia ao crime no X, e isso nunca incomodou o judiciário. A gente tem grupos terroristas no X, e isso nunca incomodou o judiciário. A gente tem incitação ao ódio, incitação ao crime, por pessoas, por brasileiros no X, e isso nunca incomodou o judiciário. Agora, aparentemente, tem sido travada uma guerra, né? E aqui há uma culpa tanto da direita, ao meu ver, tanto da direita quanto da esquerda, por óbvio, né? Mas da direita principalmente, né? Por se permitir vincular determinadas ideias, determinados valores com a figura do ex-presidente Bolsonaro. Quando você fala tudo, o bolsonarista, e você ou o cara de direita se identifica como bolsonarista, porque eu defendo a pátria, eu defendo a família, eu defendo uma sociedade mais justa e igualitária. Esses são valores universais. Esses não são valores único e exclusivamente de pessoas que se dizem bolsonaristas. Mas quando essas temáticas, pátria, família, liberdade de expressão, começaram a ser vinculadas à figura de uma única pessoa, a gente começou essa guerra, né, esse cerceamento de ideias, né, muito mais uma tentativa de repressão ao bolsonarismo, né, a essa idolatria do Bolsonaro. A gente começou a ter problemas, porque a pluralidade de ideias, né, essa arena pública que é a internet, permite que todos tenham voz, acabou gerando uma repressão muito grande apenas para um determinado lado. E qual que é a minha preocupação? É que com a saída além de outras, né? Mas com a saída do X, onde pessoas ditas de direita, pessoas moderadas, pessoas que queiram criticar simplesmente, não é nem de direita ou de esquerda, não se vinculam a um lado, não se identificam com uma coisa ou outra, queiram criticar o governo ou as cortes superiores, ou mesmo um juiz de primeira instância, elas não terão mais essa plataforma. Você fala, mas o Twitter não vai deixar de existir. Ok, mas estamos a um passo de haver uma determinação para que todos os servidores que provenham acesso à internet bloqueiem o acesso ao Twitter. E isso é possível, né? Há essa possibilidade de você fazer o bloqueio de um determinado IP, de um determinado site. Então, por exemplo, no Google Brasil, ele pode impedir que pessoas achem um link do X. O Facebook a mesma coisa, o Instagram a mesma coisa. E mesmo o seu provedor, se for Vivo, se for Net, independente dele qual seja o seu provedor, ele pode receber uma determinação para que aqui no Brasil haja o impedimento de acesso ao X, que é uma arena pública onde você pode exercer a sua liberdade de expressão, porque não há um editorial a ser seguido, né? Muito pelo contrário, o Elon Musk deixa livre, né? Como eu falei, tem grupos terroristas no Twitter que podem se manifestar lá, né? Por óbvio que a incitação, e eles fazem incitação, né, ao ódio, a crimes, ao terrorismo, mas por óbvio que deve ser moderado de alguma forma. Não vai ter a foto de uma pessoa sendo esquartejada, eu acho. Eu não tenho X, eu não acompanho, mas eu fico muito triste com isso, com esse capítulo na política brasileira, né? Esse capítulo da demagogia do Brasil, né? Porque o Brasil, como eu já disse em outros vídeos, o Brasil nunca foi uma democracia, né? Nunca houve um governo da maioria ou que se respeitou a vontade do povo.
Democracia, demo vem é povo em grego, né? E cracia é governo. Então seria o governo do demo, o governo do povo. E o povo nunca foi ouvido de verdade. Mas existem alguns lugares, como as arenas públicas, as praças públicas, né? Na Grécia Antiga eram conhecidos como as ágoras, né? Em que você tinha um espaço lá e qualquer cidadão poderia chegar e falar. A gente está caminhando para um momento que não haverá mais esse espaço de fala, né? Ou que vai ter um editorial. Se você não falar aquilo que atenda aquele grupo político hegemônico, né? Você vai ser indexado. E para quem não está vinculando, né, o nome à cara, o nome ao crachá, essa coisa de indexar na Idade Média, né, existiam livros proibidos, autores proibidos, ou seja, tinha uma lista geral, um índex, né, de pessoas que eram proibidas de serem lidas ou de ter as suas ideias propagadas em determinado lugar. E a gente está chegando nesse ponto, né? Já há uma indexação. Por exemplo, hoje você tem o Alan dos Santos, gostando ou não, né? Você tem, acho que Constantino, Monarque, cara. Monarque é um exemplo disso, e tantos outros. A gente tem o Eustáquio, né? O jornalista que está preso, que foi acidentado, aparentemente está paraplégico, né? Então, teve um outro lá do 8, acho que de janeiro, que morreu na prisão, né? E não pode se falar sobre isso. Os meios de comunicação já não falam, né? A mídia, chamada mídia mainstream, essa mídia Globo, né? A Folha de São Paulo está falando, alguma coisa aconteceu. Mas outros grupos importantes de comunicação, eles já não falam sobre isso, né? Porque eles fazem parte desse grupo político que está no poder. E eu fiz um vídeo, cara, falando sobre constitucionalismo abusivo, e é justamente isso que a gente está vivendo. Vai se mudando leis, vai se aparelhando o Estado, né? Ou seja, você vai colocando os seus companheiros no Exército, nas Forças Armadas, nos grupos de comunicação, você vai colocando os seus companheiros, né, nas principais instituições que constroem ou que constituem os alicerces, né, de uma democracia, para que eles estejam lá e defendam os seus próprios interesses. Então é um momento muito triste. Então eu queria compartilhar isso com vocês. O X sai do Brasil. E o impacto disso pode vir a ser o bloqueio de acesso, né, de conexão do Brasil para a plataforma, né? E com isso você perde uma arena importantíssima de debate. Então, minha dica para vocês: aprendam a usar VPN. Aprendam a se conectar como se vocês não estivessem no Brasil. Aprendam sobre navegação anônima, conheçam sobre o Tor, que é um navegador para fazer navegação anônima, não só para se proteger, né, não ter os seus dados roubados nos sites e as plataformas que vocês visitam, mas também para vocês não serem indexados, ou seja, é a famosa lista negra, para que vocês não sejam colocados na lista negra do Estado. Tá bom? Então eu queria compartilhar com isso essa minha opinião com vocês, né? Muito mais uma manifestação de dor pelo Brasil do que propriamente uma opinião, mas é um momento triste pro Brasil, tá bom? Fiquem com Deus.